Pronto. Você falou que você está na primeira fase. Você já passou a primeira fase, que é a parte do currículo, né? Então, primeira coisa, eu vou falar algumas coisas que são óbvias, mas vale sempre. Primeira coisa, se for online, câmera, você tem câmera, microfone, iluminação. Isso aqui tem que estar muito bem organizado. Você, de preferência, o que você pode fazer? Pede para a pessoa do RH o link. Você vai pedir para a pessoa o link da reunião. Porque o que você vai fazer? Você vai entrar na plataforma, porque, por exemplo, o Teams, ela é uma plataforma que geralmente dá problema comigo. Porque eu uso Linux aqui e toda vez que eu entro no Linux, eu tenho um problema. Não sei porquê, cara. É uma coisa que, tipo assim, ou meu microfone, eu não sei, porque eu entro pelo navegador. Toda vez que eu entro no Teams, por exemplo, meu microfone aqui, ele desliga. Eu não sei porquê. Aí o que é que eu faço? Se eu tenho uma reunião, antes eu entro, configuro o microfone, ele às vezes desconfigura a webcam, eu tenho 2 webcams aqui, minha webcam tem microfone, aí eles botam o microfone da webcam como padrão, então eu já entro na reunião já configurado, entendeu? E como é que acontece? Como é a sua primeira fase, você provavelmente vai estar nervoso, cara, e tá tudo bem você estar nervoso, entendeu? Fique tranquilo. Só que você tem que tirar as coisas que estão no seu controle, que você pode controlar. No caso, você tem que tirar as coisas que você pode controlar. Então, isso de você chegar antes, você pode controlar, você tá com tudo organizado, entendeu? Se você mora num local que faz muita zoada, então, o link. E aqui o que você vai fazer? Você vai entrar antes e vai verificar os periféricos e configuração do site. Faz sentido isso para você, Luiz, o que eu tô falando? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Você vai pedir o link, ou se a pessoa já mandou o link, naquela pré-sala, você vai verificar tudo, você vai configurar tudo, beleza? Então você verifica isso aí, faz tudo isso certinho. E aí você vai ver que você já vai entrar você já deixa a janela aberta lá, entendeu? Desliga o microfone, deixa tudo certinho, beleza? Segundo passo. Opa! Pega uma roupa social, vestimentas. Se você tudo bem, programador, depois que está contratado, todo mundo, dificilmente você vai ver um programador de social. Todo mundo trabalha com uma camisa dessa aqui. Mas, para sua entrevista, isso vai contar. Ainda mais que você é júnior, e geralmente o júnior ele vai de qualquer jeito. Então, isso já pode ser uma diferença para você. Então, pega uma camisa polo, se você tiver, uma camisa social. Não precisa você botar um terno, mas isso aqui já conta muito, entendeu? Cabelo. Não precisa botar. Assim, vai com o cabelo arrumado, entendeu? Cabelo arrumado. Mulheres. Aí tem questão de maquiagem, né? Aí as mulheres já vão saber o que mais ou menos que eu tô falando aqui. Beleza? E aí você já vai. Aqui você já vai conquistando a pessoa nos primeiros 2 segundos. Isso aqui, tudo que a gente está conversando aqui, são os primeiros 2 segundos, entendeu? Da sua apresentação. E isso vai fazer com que você já conte pontos, ou não perca pontos, entendeu? Ok? Local. Digamos que você more como posso dizer? Um lugar com zoada. Eu, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu moro num bairro mais tranquilo. Que as únicas zoadas que tem aqui é de ônibus quando passa, que é uma vez por hora, entendeu? E passar um cara com moto,
E por aí vai. Mas antes eu morava num bairro bem pobre aqui de Salvador, chamado Itiver da Federação. Era paredão toda hora, rádio. Durante a semana era rádio do vizinho, e confusão, gritaria. E quando eu fazia entrevista de emprego, eu ia para outros lugares. Eu já fiz entrevista em casa de colega meu. Porque eu não sabia se na hora da entrevista ia estar minha vizinha gritando e por aí vai. Então, aqui, de preferência, passa em um local sem zoar, sem barulho. Ok? Aí você vai analisar o seu ambiente. Beleza? Tudo isso aqui que eu tô falando é antes de você abrir a boca. Isso aqui você vai resolver. Tudo isso aqui você tá configurando antes de você abrir a boca. Isso aqui é a visão que a pessoa da RH vai ter. Isso aqui é bem importante, pessoal. Por quê? Quando a pessoa da RH ela vê que você tá num lugar que faz zoada, que você não consegue se controlar, você vai se. Como posso dizer? Digamos que seja remoto, né? Tô tendo a premissa aqui de que é remota a vaga. É remota a vaga? Me tira essa dúvida aí, Luiz. Ou é presencial? Mas de qualquer forma, digamos que você está se aplicando para uma vaga remota. Se você está num lugar que faz zoada, a pessoa fala assim, pô, essa pessoa não vai. Não vai. Botou aqui é sim. Então é remoto, beleza. É remoto, beleza. E aí o que acontece? Digamos, e aí a pessoa fala assim, pô, essa pessoa não tem estrutura pra trabalhar, tipo, trabalhar com a gente, porque sempre vai ter uma zoada quando tiver uma reunião. Então isso já vai contar, entendeu? Então, de preferência, faça um lugar sem barulho, entendeu? Outra coisa, o fundo do lugar que você vai estar. Eu sei que, a depender, assim, eu não sei como é a sua casa, mas procure uma parede, se você for fazer com celular, uma parede lisa. Uma parede lisa, pode ser uma parede que não esteja suja. Ou se você tiver um lugar mais arrumadinho, assim. Posso sim, meu cara. Posso sim. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Procura uma parede lisa. Pronto. Você procura uma parede lisa e que não, assim, dado das suas possibilidades, entendeu? Não faz em varanda. Vale a pena. Pode ser aquele filtro no Meet. Pode ser também. Pode ser. É porque às vezes, a depender da claridade, fica ruim, né? Aí você faz isso aqui, ó. Nessa fase aqui. Essa parte aqui de verificar o Verifex, a configuração do site. Você já verifica aqui se vai ficar legal, entendeu? E, por exemplo, comigo alguns filtros não assim, dependendo da iluminação. Agora eu tô com softbox aqui. Aí fica legal. Mas antes não ficava muito legal por causa da minha cadeira. Porque minha cadeira tem uma bordinha azul aqui que às vezes atrapalhava o sistema do plano de fundo, aí não ficava muito legal. Então isso aqui você vai resolver aqui, entendeu? Pronto, procura uma parede lisa. Eu tô passando aqui vários pré-requisitos antes de você começar a abrir a boca. Beleza? Então aqui é tudo antes de começar aqui é preliminares, né? Aqui são as preliminares. Beleza? Pronto. Vou colocar outra. Aí agora a gente vai para a parte da entrevista. Comunicação. Aliás, aqui, ó. Vou aqui um momento meio coach. Mentalidade. É uma coisa que eu sei que pega para muita gente, é isso aqui. Confiança, sua confiança. Sem papo coach aqui, galera, mas desculpa. Valeu. Desculpa. Beleza, desculpa aí, pessoal. Bora lá. Mentalidade e confiança. Digamos que você seja a sua primeira entrevista e você não tá confiante, tá tudo bem, cara. É a vida, entendeu? O que é que você pode fazer para melhorar isso? O que é que você pode fazer? Antes de entrar uns 10, 15 minutos antes, você vai botar uma música. Isso aqui funciona comigo, minha dica. Pra tirar a timidez, bota uma música que você goste. Você gosta. Bem animada.
Aí você bota no fone no talo, irmão. No talo, no talo. E você fica ouvindo essa música, ó, gritando. A sua confiança fica lá em cima. Lá em cima. Você chegar com energia lá em cima. Entendeu? Porque isso aí vai fazer total diferença. Entendeu? Porque a pessoa do RH ela vai perceber assim, assim, tem pessoas de RH que são até mais tranquilas, que elas percebem que muita gente tá nervosa, ela quebra o gelo, mas assim, você não pode se confiar na outra pessoa, né? Então você vai chegar já mais animado, beleza? Vou botar aqui uma pessoa. Pronto. Comunicação, ó. Comunicação. Isso aqui para Júnior, quem é Júnior aqui, que estiver aqui no vídeo, aqui no chat, cara, vai de cada um aí, velho. Isso aí eu não prefiro. No meu caso aqui é um rockzão. Eu gosto de um rockzão. Mas vai de cada um. Se você quiser gostar de samba, bota samba aí. Cada um vai. Bota aí a música que você gosta, beleza? Comunicação. Isso aqui é o que mais pega para Júnior. Você vai se apresentar como se estivesse conversando com um parente seu em um almoço. Sendo bem sincero, aqui você tem que ser o mais fluido e natural possível, mas sem gírias. Se você for muito robótico, cara, a pessoa não sente confiança. Bem sincero. Então, converse assim, ó, pô, eu tô aprendendo Python aqui, sei fazer isso, sei fazer aquilo, esses são meus projetos, por dar até uma confiança maior. Por que que acontece? Quem trabalha na área de programação, sabe, você vai passar, assim, digamos, 20% do seu dia é reunião. De 15 a 20% é reunião, entendeu? Então, o que acontece? Se você chega e fica, eu não sei, pessoal, pô, esse cara já não sabe, entendeu? E digamos, e assim, você tá no nível júnior, cara. No nível júnior, a gente tem a ideia que todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. Nível júnior. Então são essas pequenas coisas de comunicação, soft skills, ambiente que pesam mais, entendeu? No nível pleno para cena são mais as experiências técnicas. No júnior, a gente tem a ideia que todo mundo é básico, sabe programar o básico, e que a gente tem que ter comunicação. Por exemplo, você passa a reunião e eu vou ser bem sincero, eu geralmente participo mais na fase depois, na fase mais técnica, depois da fase técnica, né? Cara, eu vejo que a pessoa não sabe muito se comunicar, se aquele cara é meio nerdzão, meio emo. Se o cara é emo assim, e aí? Eu sei programar JavaScript. Eu não sei. Eu já falo, pô, esse cara não sabe não, velho. Subi direto. Porque, primeiro, eu vejo a análise, porque o que eu analiso é a confiança da pessoa, entendeu? Porque o que acontece? Quem trabalha com programação sabe, a maioria do tempo você vai estar resolvendo problemas que você não tem noção. Entendeu? Então você vai ter que ter a confiança de saber se comunicar, saber levantar a mão e falar assim, pô, Fênio, eu não sei resolver isso, você poderia me ajudar. Você tem que ter a proatividade de buscar soluções. Então você tem que ser um cara desembolado, cara. E você tem que explorar. Aqui, ó. Mostre que você é desembolado. Aqui, ó. Vou te falar aqui nessa hora. Mostre que você é uma pessoa desembolada. E manje. Bota aqui, ó. E manje dos Paranauês. Entendeu? Então você tem que passar isso aqui. Então você conversa da forma mais tranquila possível. Pô, cara, já fiz alguns projetos em Python, fiz um Pokédex, foi um projeto bem legal que eu utilizei tais frameworks, fiz isso, fiz aquilo, utilizei tal coisa por causa disso, entendeu? Sempre justificando suas escolhas. Então, sempre aqui, ó. Sempre justifique suas escolhas. Suas escolhas. Uma das principais. Aqui, ó. Vou mudar a câmera aqui. Um dos principais problemas Luísa, você tá conseguindo entender o que eu tô falando aqui? Tá sendo claro pra você? Mas aqui, uma das principais coisas que tem problema aqui com o Júnior é que eu falo assim: por que você escolheu tal framework? Por que você escolheu Django, por exemplo? Por que você escolheu Node? Porque eu sei. Tá, beleza. Aí vem a pergunta que eu sempre. Aqui, ó. Essa pergunta aqui eu sempre faço. Por que você escolheu usar MongoDB? Você pergunta assim.
Por que você se escolheu, você escolheu utilizar MongoDB em vez de um banco. Você escolheu um NoSQL em vez de um banco SQL, né? Um banco com a estrutura ACID e tal. Aí ele, porque porque é a ferramenta que eu conheço. Pô, cara, pelo amor de Deus. Sendo bem sincero, fala assim, pô, olha, eu utilizei MongoDB porque era um projeto simples, eu já tinha conhecimento para essa questão dos esquemas. Sendo bem sincero, eu não tive tanta vivência com banco relacional. E é isso, entendeu? Ou, pô, eu escolhi Python porque para que eu estou começando, parecia uma linguagem mais acessível. Ela tinha integração com as bibliotecas que eu queria fazer tal função. Eu queria fazer, por exemplo, o Scrapper. Eu vi que o Python tinha uma integração melhor, tinha mais bibliotecas, tinha mais conteúdo, tem mais comunidade nessa parte de automações, tem mais bibliotecas nessa parte de IA, de automações, de web scraping. Pô, olha a diferença do que você está falando. Perceba aqui que você não falou nada técnico. Você não falou de biblioteca, de performance, porque o pai... Não, aqui é só você melhorar a sua comunicação, entendeu? Então, isso aqui é sempre uma coisa que eu percebo bastante. E porque você vai ter que sempre justificar aquilo que você está fazendo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Mostra que você é uma pessoa desembolada. Aqui. Sempre justifique suas escolhas. E você é júnior, você está na fase júnior, né? Mostre que está disposto a aprender. E o mais importante aqui, eu vou botar bem vermelho aqui, ó. Não minta na entrevista. Não, essa aqui é uma pergunta que eu sempre faço, né? Para pegar a Júnior aqui, a pergunta que eu sempre faço é essa do Mongo. Quando eu vejo que o cara tem cara. O cara tem cara de Enzo, assim, eu primeiro logo essa pergunta. Por que você escolheu o Mongo? Você faz um projeto? Porque. Não minta na entrevista. Na entrevista de RH é mais difícil você ser pego nisso aqui, mas na entrevista técnica depois você vai ser pego nisso aqui. Então, por exemplo, se você falar assim, ó, botar aqui, seja honesto. Seja honesto. Está tudo bem você não saber. Cara, pra quem tá na internet de programação, a galera acha que todo mundo sabe tudo, entendeu? Todo mundo acha que você é o Diego da Rocket City, que você sabe tudo. Não, o Diego e Deschamps são os caras que me assustam às vezes. Os caras sabem tudo, velho. Os caras são um absurdo. Mas claro que eles não sabem tudo, né? O Diego, ele tem um roteirozinho e ele fala daquilo que ele sabe, né? Você vai falar assim, ó, pô, você já mexeu com tal coisa? Você já mexeu, por exemplo, se eu chegar pra você, pô, você já mexeu com... Você já mexeu com BookQ, por exemplo, entendeu? Você já mexeu com BookQ, você fala assim, ó, que você vai responder. Não mexi, nunca mexi. Mas me sinto confiante para ler a documentação e aplicar isso num projeto. Ó, se você pegar essa frase aqui e você utilizar na entrevista para tudo perguntar que vocês realmente não sabem, tá tudo bem. Porque eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem, nos projetos reais da vida real, você dificilmente vai ver essas bibliotecas que vocês veem no YouTube. Cara, quando eu comecei a trabalhar na consultoria que eu entrei em 2021, 90% das bibliotecas que tinham lá, eu nunca tinha visto no YouTube, assim. Entendeu? E eram coisas bem específicas do projeto, assim, eram bibliotecas bem específicas, para problemas específicos. Então, a galera sabe que você pouca gente conhece, entendeu? O cara que só precisa saber aqui, ó. Você, por exemplo, na época, acho que tinha uma biblioteca específica para cálculos, assim, tinha questão de estequiometria, tinha questão de química lá. E isso ajudava, tipo assim, tinha projeto para problemas específicos, entendeu? Se eu soubesse explicar assim, você já meteu com a biblioteca tal, eu falasse assim, já. Os caras, velho, mentira que esse cara nunca usou, velho. Ninguém usa, entendeu?
Então, não minta, velho. Seja honesto. Nunca mexi, mas me sinto confiante para ler a documentação e aplicar no projeto. Entendeu? Inclusive, você, por exemplo, na fase do seguinte, você pode perguntar assim, pô, essa biblioteca faz o quê e tal. Entendeu? E tá tudo bem, velho. Então, isso aqui é uma coisa que eu, por exemplo, analiso bastante. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer entrevista, eu meto umas bibliotecas bem específicas, assim, ó, bem específicas zonas, assim. Bem que assim, pô, a FFmpeg V2. Entendeu? Ah, por que você mexeu isso? Ah, porque... Entendeu? Ah, lógico, a pessoa pode saber, mas ela vai ter que se justificar, entendeu? Para a primeira entrevista de RH, cara, basicamente é isso aqui. Como você é júnior, não fique muito apegado a essa questão de conhecimento técnico. Mostre muito mais comunicação e confiança do que qualquer outra coisa, entendeu? Se tiver mais alguma dúvida, inclusive, eu esqueci de dar um recado aqui. Pô, esqueci aqui. Esse aqui, ó. Não minta na entrevista, seja honesto, tá tudo bem. Então você sempre usa essa frase aqui, ó. Nunca mexi, mas me sinto confiante para ler a documentação. Porque a vida do programador é isso aqui, gente. Entendeu? A vida do programador é ler documentação, bater cabeça com a documentação. Ler. Quem é da área de eletrônica, quem é a Almir aqui do chat aqui, que é você ficar lendo datasheet, entendeu? E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, beleza? Esqueci de dar um recado. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no corte que a gente vai botar no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo para esse vídeo chegar para mais outras pessoas, beleza? E também entra no nosso canal do Discord que a gente tá batendo um papo lá, te ajuda o pessoal, igual como o colega aqui chegou e pediu essa ajuda aqui para entrevista. A gente também tá ajuda lá, tem uma galera mais sênior, tem uma galera mais júnior, beleza? Espero que esse conteúdo ajude a você, programador, a conseguir uma vaga de emprego, consiga solucionar esses problemas. Vai aparecer algum vídeo aqui na tela também para você assistir. E é isso, muito obrigado aí. Para o nosso colega que está aqui, sucesso nessa entrevista amanhã. Espero que isso tenha te ajudado, beleza? Qualquer dúvida, chega lá no Discord para te bater um papo. Belezinha? Sucesso aí.